Hora de conversar com Dora Kramer. Temos muito a tratar o depoimento de ontem de Pazuello e sobre a expectativa para hoje. Como esperávamos, Pazuello matou no peito mesmo, protegeu o Bolsonaro, mas conceda-se esse ponto positivo. Falou, né, Dora? Respondeu sobre todos os assuntos, inclusive sobre a questão de Manaus. E aí, Dora, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Ellen, bom dia para todo mundo. Ô, Megali, pois é, ele falou, mas ele mentiu. Ele respondeu, sim. Ele surpreendeu ao responder, frustrou a expectativa de quem imaginava que ele ia sair dali triturado, né? Mas ele usou o habeas corpus do STF como uma salvaguarda para mentir. Então, se é para responder assim, dizendo o que você quer, negando os fatos, mas negou de uma maneira assim tão explícita, que às vezes, até quando ele diz, por exemplo, coloca o presidente em situação ruim, porque quando ele diz que não recebeu nunca ordem para nada do presidente, o que ele diz? O presidente da República foi omisso na gestão da pandemia, afinal de contas, não dava nenhuma orientação para o Ministério da Saúde. Aquela história de dizer que o negócio de que não vai comprar vacina do Butantan e era uma posição de internet, é você dizer que o que o presidente diz, e todo mundo viu e está registrado, e ouviu que o presidente diz, não tem fé pública, né? Se não for uma ordem por escrito, a palavra dele, ou seja, o que ele diz, não se escreve, né? E eu acho que nessa terceira semana, principalmente em função desse depoimento, desse tipo de depoimento do general Pazuello, que continua hoje, já dá para detectar alguns problemas com os quais a CPI vai ter que lidar, gente. Bom, primeiro, eu acho que o principal é a comissão vai ter que dar um jeito, saber como lidar com esse festival de mentiras que assola os depoimentos de gente ligada ao governo. Não é possível que esse pessoal fique mentindo à vontade e que não haja uma maneira de lidar com isso. Agora se fala, até uma das ideias fazer acariações, para que no confronto de versões acabe prevalecendo a verdade. A outra questão diz respeito ao STF, que também vai precisar lidar com esse recurso do habeas corpus, que é um direito do depoente e de cidadãos, né, de maneira geral. Agora, ele não pode ser usado dessa maneira, como uma salvaguarda para que o depoente minta, porque isso não vai vai dificultar o andamento dos trabalhos. E o outro ponto que eu notei nessa terceira semana é uma certa contenção à administração do ego dos senadores, né? Os interrogatórios, muitas vezes, eles oscilam entre uma agressividade desnecessária, e aqui é um destaque para o relator, né? E também eles oscilam entre a agressividade necessária e uma passividade inexplicável, deixando passar perguntas sem fazer o contraditório, sem exercitar o contraditório, no afã de fazer um monte de perguntas, o maior número de perguntas possíveis. E tem aquele outro pessoal que gosta de fazer o discurso para garantir espaço no noticiário dos jornais de televisão de noite. Agora, esse discurso garante esse espaço, mas não pode ser feito em detrimento dos questionamentos, que estes sim podem levar ao desvendamento dos fatos, que é a razão de ser da CPI. Dora, eu queria até me aprofundar mais sobre essa questão da mentira, porque o habeas corpus diz que o Pazuello pode ficar calado se ele entender que a resposta poderia incriminá-lo, mas ele não pode mentir. Eu já acho impressionante ter que ter um habeas corpus dizendo que você não pode mentir. Isso deveria estar pressuposto numa CPI, na verdade, na vida. Mas vai lá. Aí ele vai lá e mente. E aí? Quais são os instrumentos? São esses? É a cariação? É quebra de sigilo? O que mais pode acontecer com quem vai lá e desrespeita não só a própria palavra, mas o que estava determinado pelo próprio STF ao mentir numa CPI? Pazuello mentiu. Não há dúvida, ele já foi desmentido, inclusive, pelos fatos. O que pode acontecer além disso, Dora?
Pois é, exatamente por isso que eu disse que é o principal problema da CPI, que a CPI vai ter que resolver, vai ter que saber lidar. A questão das prisões, da ameaça de prisão, isso é um instrumento, mas já foi discutido ali que ele seria ineficaz, inclusive porque quando Van Garten sofreu essa ameaça de prisão, é que surgiu a ideia do habeas corpus. Então se recorre ao habeas corpus para evitar esse tipo de ameaça. E aí essa ameaça cai no vazio. Sei lá, os senadores, suas excelências, não são preparadas, inteligentes, fantásticas, maravilhosas? Então, que sentem primeiro e reconheçam que isso é um problema na CPI. Não adianta ficar gritando e apontando a mentira, né? Não adianta o senador, a senadora ir para o microfone dizer: Vossa Senhoria está mentindo e brincando com esta CPI, que é uma graça, tudo bem, no Jornal da Noite vai aparecer isso, mas e daí? No concreto, o que isso adianta? Né? Então a CPI tem que sentar e saber como lidar com esse problema, que este é que ressalta, que salta aos olhos dessas 3 semanas. Isso é o principal, precisa saber o que faz, se é acariação, se é sei lá o quê, enfim, porque juramento já se viu que não adianta. O povo vai lá e comete perjuro. Como lidar com isso? A consequência vai ser lá na frente, quando isso foi encaminhado ao Ministério Público, pode até ser, mas isso não impedirá a mentira agora. E a mentira impede que se apurem os fatos da maneira correta. Ô Dora, deixa eu te fazer uma pergunta. Os governistas estão muito felizes porque viram que a disposição de Pazuello e de Ernesto Araújo, 2 ex-ministros, é a de blindar o presidente. Entendem que, sem voluntariamente Pazuello, principalmente ele, entregar algo contra Bolsonaro, a CPI fica esvaziada, sem alternativas para chegar ao presidente e produzir um relatório com substância, com estofo. A oposição diz que não, que mesmo que do mato Pazuello não saia um grande coelho, há outros caminhos até o Planalto. O que você acha, Dora? Pazuello é uma cidade estratégica nessa guerra? Ou é a grande conquista necessária para que se chegue a Bolsonaro a, digamos, Austerlitz de Napoleão, no caso da CPI? Olha, acho que eu prefiro ficar com a versão da CPI, porque além dos depoimentos, há os documentos, há esse confronto de versões, por isso que é tão importante que isso se desvende, como lidar com essa mentira. Há outras coisas que são a lógica, né? A lógica é muito importante, ela não pode ser desprezada, ela não é um elemento desprezível. E há, por exemplo, declarações do próprio Pazuello. Pazuello desenhou um presidente da República como um omisso. Então, quando se blinda, quando se retira dele da responsabilidade, se mostra também que ele não teve atuação na gestão da CPI, na gerência do país. Então, há vários elementos, há várias maneiras de se chegar à CPI. Não precisa ficar refém desses depoentes. Agora, o que não quer dizer que ela não tenha que dar um jeito de fazer com que esses depoentes não afrontem a legalidade, que é a obrigatoriedade da testemunha de dizer a verdade. Ô Dora, só para acabar, eu ouvia ontem o Pazuello na Band News FM, eu não sabia se eu estava ouvindo o Pazuello ou o Alexandre Frota. Aí depois eu fui ver o Twitter do Marcelo Adirê, ele disse que o Pazuello tem o sotaque de Copacabana, eu não sabia que tinha isso. Tem o sotaque típico de Copacabana, Dora? Não, sotaque típico de Copacabana. Aquilo é um sotaque irritante, cada um tem o seu. Não venham, não, tá? Não venham, não. É uma pergunta. Aqui em São Paulo tem os... Não tem desrespeito nenhum. Dora, aqui em São Paulo tem o sotaque da Moca, que é típico, é facilmente reconhecível por qualquer um. Tem nada de errado em ter um sotaque particular. Você é de Copacabana, Dora, é isso?
Não, eu não sou, olha só, eu fui criada em Copacabana, mas eu nasci no Leblon, quando o Leblon era um areal, era uma coisa horrorosa, mas eu defendo o conjunto da obra, entendeu? Do Rio de Janeiro. Eu quero saber se ninguém vai lembrar dos meus 16 anos de Band News FM, que eu estou louca para... A Dora está conosco desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto, 16 anos, hein, Dora? Obrigada, viu, pela dedicação, por todo esse período. Uma pessoa do impresso que vocês inventaram, nunca vou esquecer o dia que Marcelo D'Angelo me telefonou, achei que era brincadeira, que estava meio maluquinho, para chamar para fazer isso, e é um prazer, uma beleza, celebro junto com todos nós, com a equipe, com os ouvintes, essa trajetória fantástica da rádio, que ainda tem outra coisa de Rio de Janeiro, né? Que vocês sabem perfeitamente. Bomba aqui no Rio de Janeiro. Bomba demais, né? Demais. Aliás, vou aproveitar aqui um beijo especial para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. Agora há pouquinho a gente estava falando da Central de Atendimento ao Ouvinte. E o Rio de Janeiro já tem uma experiência como essa, muito, muito bem sucedida. A Band News FM é muito forte no Rio, então, por meio da Dora Kramer, que está no Rio, eu mando meu beijo aqui para os nossos ouvintes de todas as praças, é verdade, mas aproveitando agora para mandar um beijo para o ouvinte do Rio, viu, Dora? Pois é, e vamos pontuar também esse sucesso, que teve papel preponderante na construção, Ricardo Boechat. Não, mas esse é lembrado o tempo todo. Ô, Dora, que nem aquele cara que diz assim, pô, meu programa tá no ar faz 35 anos e já estão cobrando o resultado. No caso da Band News, 16 anos, acho que dá pra dizer que tá funcionando, né? Acho que deu certo. Dora, um beijo pra você, até amanhã. Não, até amanhã. Não, até terça. Até terça. Bom fim de semana. Tchau.